Caio segurou o microfone com força quando avistou o menino no fundo do salão. Idêntico a ele mesmo quando criança, sentado ao lado de uma mulher que ele reconheceu na mesma hora. O discurso que havia ensaiado por semanas simplesmente travou. O silêncio tomou conta da sala cheia de empresários, e todos os holofotes pareciam queimar sua pele. Elisa, murmurou, esquecendo que estava sendo transmitido ao vivo. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que mexem com a alma, reviravoltas que mudam tudo e finais que nos fazem acreditar que nunca é tarde para recomeçar. Caio Lemos ajustou o punho da camisa de seda italiana, enquanto revisava a lista de convidados para o evento de gala. Aos 32 anos, ele era o mais jovem CEO de uma das maiores corretoras do país, e naquela noite seria homenageado como Homem do Ano pela revista Executivo. O salão nobre do Hotel Grand Plaza estava sendo preparado para receber 300 pessoas da elite empresarial. Mas havia um nome na lista que não tinha nada a ver com negócios. Elisa Farias, ele murmurou, passando o dedo sobre o convite dourado. VIP, mesa principal. Seu assistente Carlos franziu a testa. Senhor, não encontrei essa pessoa na nossa base de contatos empresariais. Tem certeza? Caio sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. Tenho. É uma conhecida do passado. Quero que ela veja onde cheguei. O que Carlos não sabia é que Elisa Farias havia sido muito mais que uma conhecida. 9 anos atrás, quando Caio era apenas um estagiário desesperado para provar seu valor, ela era a única pessoa que acreditava nele, até o dia em que o deixou. Ou pelo menos, era assim que Caio lembrava. A verdade é que eles tinham um relacionamento intenso, cheio de sonhos e discussões sobre o futuro. Elisa cursava pedagogia e sonhava em trabalhar com crianças. Caio fazia 2 estágios e estudava à noite, obcecado em vencer na vida. As brigas vinham principalmente disso. Ela queria mais tempo juntos, ele queria mais tempo para trabalhar. Após uma discussão particularmente dura, Elisa pediu um tempo para pensarem. Caio interpretou como rejeição. Ela quer alguém melhor, pensou. Alguém que já tenha chegado lá. No dia seguinte, sem falar com ninguém, ele pediu demissão. Usou todas as suas economias para se mudar para São Paulo e bloqueou todos os contatos. Queria sumir, se reinventar, voltar apenas quando fosse digno dela. Agora, 9 anos depois, vestindo um terno de R$ 15.000 e prestes a se casar com uma influenciadora famosa, Caio finalmente se sentia digno. E queria que Elisa soubesse disso. Elisa Farias olhou o convite dourado 3 vezes antes de acreditar que era real. Sentada na mesa de sua pequena cozinha, ainda vestindo o uniforme de professora da escola municipal, ela sentia o coração acelerar. Caio Lemos, leu em voz alta. O nome que não pronunciava há anos. Mãe, quem mandou essa carta chique? Perguntou Miguel, de 8 anos, chegando da escola com a mochila nas costas. Elisa rapidamente guardou o convite. Ninguém importante, amor. Como foi na escola hoje? Miguel era a imagem do pai. Cabelos castanhos ondulados, olhos verdes inteligentes, o mesmo sorriso travesso que havia feito Elisa se apaixonar anos atrás. A diferença é que Miguel tinha algo que Caio nunca teve: tranquilidade. A paz de quem é amado incondicionalmente. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Elisa releu o convite. Era para um evento beneficente onde Caio seria homenageado. Havia uma pequena nota manuscrita. Elisa, seria uma honra ter você lá. H. Por um segundo, ela sentiu raiva. A arrogância dele em achar que ela iria querer vê-lo sendo celebrado. Mas então, olhou para a foto na geladeira. Ela e Miguel, no último piquenique da escola, ambos sorridendo. E sentiu algo diferente. Compaixão. Caio não sabia que tinha um filho. Não por maldade dela, mas porque ele havia desaparecido completamente da vida dela antes que ela pudesse contar. Nos primeiros meses de gravidez,
Elisa havia tentado de tudo: e-mails, cartas para a empresa onde ele trabalhava, recados deixados com colegas. Tudo ignorado. Com o tempo, ela entendeu que ele não queria ser encontrado. Então parou de procurar e se concentrou em ser a melhor mãe possível para Miguel. Agora, 9 anos depois, olhando o convite, Elisa tomou uma decisão que nem ela mesma entendeu completamente. Ia aceitar. Não por vingança ou curiosidade sobre a vida que Caio construiu, mas para dar a Miguel a chance de ver o pai, mesmo que de longe, mesmo que Caio nunca soubesse. O salão do Hotel Grand Plaza estava deslumbrante. Lustres de cristal, mesas decoradas com flores importadas e 300 pessoas da alta sociedade celebrando o sucesso de Caio Lemos. Ele estava no auge, noivo de Amanda Vieira, uma influenciadora com 2 milhões de seguidores, CEO da própria empresa, e agora homem do ano. Elisa chegou vestindo um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado numa liquidação. Miguel estava ao seu lado, impecável com a roupa social que ela havia pedido emprestada para a irmã. "Mãe, esse lugar é enorme", sussurrou Miguel impressionado. "É mesmo, amor. Mas lembra o que conversamos? Vamos ficar só um pouquinho, assistir à cerimônia e depois vamos embora." Eles se sentaram na mesa indicada no convite, bem no fundo do salão. Elisa havia escolhido propositalmente chegar no último minuto para não chamar atenção. Quando Caio subiu ao palco para fazer seu discurso, Elisa sentiu o peito apertar. Ele estava mais bonito, mais maduro, o terno impecável, a postura confiante, o sorriso que conhecia todas as câmeras. Era exatamente o homem que ele sempre sonhou ser. "Boa noite", começou Caio ajustando o microfone. "Estar aqui hoje representa a realização de um sonho que começou há muito tempo, quando eu era apenas um jovem determinado a provar meu valor." Foi então que ele a viu. No fundo do salão, Elisa segurava a mão de um menino que era sua cópia perfeita em miniatura. O mesmo rosto, os mesmos olhos, até mesmo a forma como segurava a cabeça levemente inclinada. As palavras sumiram da boca de Caio. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. As pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente nas cadeiras. Ele tentou retomar, mas os olhos voltaram para o menino, para Elisa, para a verdade que estava ali, na sua frente, depois de 9 anos. Amanda, sentada na primeira mesa, sussurrou alto o suficiente para ser ouvida. "Caio, continue." Mas ele não conseguia. Balbuciou algumas palavras sobre gratidão, entregou o microfone para o apresentador e saiu do palco, deixando 300 pessoas confusas e uma transmissão ao vivo no ar. Elisa pegou Miguel pela mão. "Vamos embora, o amor." "Mas, mãe..." O moço não terminou de falar. "Ele já falou tudo o que precisava", respondeu ela, caminhando rapidamente em direção à saída. Caio passou a noite inteira acordado. Amanda havia voltado para o apartamento dela depois de uma discussão sobre o vexame no evento. Ele ficou sozinho na sua cobertura, andando de um lado para o outro, tentando processar o que havia visto. No dia seguinte, ligou para Carlos. "Preciso da lista completa de convidados de ontem, com acompanhantes." "Claro, senhor. Posso perguntar por quê?" "Só me manda a lista." Lá estava. Elisa Farias, mais um... Caio contratou um investigador particular no mesmo dia. Em 48 horas, tinha nas mãos informações que mudaram tudo. Elisa nunca se casou, trabalhava como professora numa escola municipal, morava num apartamento simples no bairro Vila Nova. E tinha um filho de 8 anos chamado Miguel Farias, nascido exatamente 9 meses depois de Caio ter desaparecido. Mas o que mais abalou Caio foi descobrir que Elisa havia tentado entrar em contato com ele naquela época. O investigador encontrou registros de e-mails enviados para seu antigo trabalho, cartas endereçadas ao RH da empresa, até mesmo ligações para o apartamento que ele dividia com um colega. Todas ignoradas por ele, que estava determinado a esquecer o passado e se concentrar no futuro. Caio pegou o telefone e ligou para Roberto, seu antigo chefe de estágio. "Roberto, eu preciso saber uma coisa. Há 9 anos, quando eu saí da empresa, chegou alguma correspondência para mim depois que eu parti?" "Caio, nossa, quanto tempo! Deixa eu pensar. Sim.
Chegaram algumas cartas, sim, e uma moça ligava direto procurando você. Como você tinha pedido para não passar nenhuma informação... Que moça? Não lembro o nome. Eliana? Elisa? Alguma coisa assim. Insistiu por uns 2, 3 meses. Depois parou. Caio desligou o telefone e se viu diante de uma verdade devastadora. Ele havia fugido não de uma rejeição, mas do amor. E no caminho, abandonou não só Elisa, mas um filho que nem sabia que existia. 2 semanas depois do evento, Caio cancelou o casamento com Amanda sem dar explicações públicas. Desapareceu das redes sociais, recusou entrevistas e passou os dias olhando para uma foto que havia encontrado no Instagram de Elisa. Ela abraçada com Miguel num piquenique de escola, ambos sorrindo. Finalmente, reuniu coragem suficiente para o que precisava fazer. Chegou à Escola Municipal Santos Dumont às 5 da tarde, quando sabia que as aulas terminavam. Ficou esperando no carro até ver Elisa saindo, de mãos dadas com Miguel. Elisa, chamou descendo do carro. Ela parou claramente tensa, mas não surpresa. Como se soubesse que este momento chegaria. Miguel vai brincar ali no parquinho por um minutinho? Disse ela, apontando para o pequeno playground da escola. O menino obedeceu, mas continuou olhando curioso para o homem de terno que havia feito sua mãe ficar séria. O que você quer, Caio? Perguntou Elisa, cruzando os braços. Quero conversar. Por favor. Sobre o quê? Sobre como você sumiu do mundo? Sobre como ignorou todas as minhas tentativas de contato? Ou sobre como apareceu na minha vida depois de 9 anos só para me humilhar? Eu não queria te humilhar, mentiu ele, e depois se corrigiu. Tá bom, queria sim. Pensei que você tinha me abandonado por eu não ser bom o suficiente. Eu nunca te abandonei, Caio. Você que abandonou a nós. Nós? Elisa olhou para Miguel, que havia parado de brincar e os observava. Ele é meu filho, não é? Caio perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Nosso filho, corrigiu ela, mas você abriu mão desse direito há muito tempo. Elisa, eu não sabia. Se eu soubesse, teria ficado ou teria fugido mais longe ainda? A pergunta doeu porque Caio não tinha certeza da resposta. Naquela época, ele estava tão obcecado em vencer que talvez tivesse visto um filho como obstáculo. Posso conhecê-lo? Perguntou com a voz embargada. Não sei se é uma boa ideia. Elisa, eu sei que não mereço. Sei que fui um covarde, mas ele merece conhecer o pai. Ele merece um pai presente, Caio. Não alguém que vai aparecer, brincar de pai por um tempo e depois sumir quando cansar. Eu não vou sumir. Não desta vez. Elisa o estudou por um longo momento. Você tem 2 minutos, disse finalmente. E se eu perceber que isso vai machucar meu filho, você nunca mais chega perto da gente. Caio se aproximou do parquinho com o coração batendo mais rápido do que em qualquer apresentação da sua vida. Miguel estava sentado no balanço, desenhando formas na terra com um graveto, alheio ao mundo ao redor. Elisa caminhava ao lado de Caio em silêncio. Quando chegaram perto, ela se agachou primeiro com delicadeza. Filho, lembra do homem que a gente viu outro dia no evento? Perguntou com a voz suave. Miguel assentiu, curioso. Olhou para Caio por alguns segundos, depois voltou os olhos para a mãe. Você disse que ele era importante para você. Elisa respirou fundo e sorriu de leve. É. E ele também é importante para você, meu amor. Por isso eu quis que vocês se conhecessem. Miguel olhou de novo para Caio, dessa vez com mais atenção. Seus olhos verdes se estreitaram. Você tem uma cicatriz igual à minha, disse, apontando para a sobrancelha. Caio levou a mão ao próprio rosto surpreso. Havia esquecido daquela pequena marca. É verdade. A gente se parece um pouco, né? Disse ele, tentando sorrir sem parecer nervoso. Minha mãe mostrou uma foto sua uma vez. Disse que você era especial, mas que morava muito longe. Caio olhou para Elisa com os olhos marejados. Ela assentiu com um olhar encorajador. Ele se agachou na altura do menino. Miguel, eu errei muito com a sua mãe. Fui embora sem entender o que estava deixando para trás. E só agora percebi que perdi muito tempo sem conhecer você. Miguel o observava em silêncio, processando as palavras.
Você é meu pai? Caio hesitou por um segundo. Depois assentiu. Sou. Mas só quero que você me veja assim se você quiser. Miguel desviou os olhos, pensativo. Então, sem levantar a cabeça, perguntou com naturalidade. Você sabe jogar futebol? Caio riu com a pergunta inesperada. Um pouco. Faz tempo que não jogo, mas eu posso tentar. Eu treino terça e quinta. Todos os pais vão assistir, menos eu. Caio sentiu o nó na garganta apertar. Se sua mãe deixar, eu gostaria muito de ir assistir você jogar. Posso? Miguel pensou por um instante. Depois, sem dizer nada, estendeu a mão. Caio a pegou com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Elisa, ao lado, respirou aliviada. Não havia reconciliação romântica ali, mas havia o início de algo que talvez fosse ainda mais importante, o nascimento de um vínculo verdadeiro entre pai e filho. Os primeiros encontros foram tensos. Elisa supervisionava cada conversa, cada passeio. Caio entendia. Ele precisava provar que não era mais o homem que havia fugido 9 anos atrás. Começou devagar. Levava Miguel para jogar bola no parque, ajudava com a lição de matemática, aparecia nos jogos da escola. Não como o CEO milionário, mas como um pai tentando compensar o tempo perdido. Uma noite, depois de mais uma partida em que Miguel saiu sorrindo, Elisa aceitou tomar um café com Caio enquanto o menino brincava no playground do shopping. Ele está feliz, disse ela, observando Miguel de longe, rindo com os amigos. E você? Perguntou Caio depois de um tempo. Como está com tudo isso? Elisa demorou um instante para responder. Depois sorriu de leve. Estou em paz. Ver Miguel assim faz tudo valer a pena. Caio assentiu, mexendo distraidamente no copo de café. Eu não vim para tentar consertar o passado entre a gente, disse com sinceridade. Mas queria muito fazer parte do presente dele e, se possível, do seu também, mesmo que seja de outro jeito. Elisa o olhou com mais ternura do que antes. A mágoa ainda existia, mas parecia diferente agora, mais leve. O tempo muda a gente, Caio. Eu não sou mais aquela garota que acreditava que o amor resolvia tudo, mas também não sou mais aquela que esperava você voltar. E eu não sou mais aquele cara que fugia de tudo que sentia, nem do que me assustava. Ela sorriu sem ironia. A gente se perdeu, mas esse menino aí achou os dois. Caio seguiu o olhar até Miguel, que naquele instante o viu e acenou empolgado. Ele é tudo, disse Caio emocionado. A melhor coisa da minha vida até hoje. Meses passaram. Caio vendeu parte das ações da empresa, abriu espaço na agenda, reaprendeu a viver fora do relógio. Aprendeu a empinar pipa, levou Miguel ao zoológico, ensinou o filho a andar de bicicleta e também aprendeu a ouvir. Algo que antes nunca soubera fazer. Certa tarde, Miguel dormia no sofá depois de um dia no parque. Caio estava recolhendo os brinquedos espalhados pela sala. Elisa o observava sentada perto da janela. Você está diferente, disse ela suavemente. Caio parou e a olhou. Espero que para melhor. Para mais inteiro, respondeu ela. É bom ver isso. Ver vocês dois juntos. Ele sorriu, contido. Obrigado por permitir. Por confiar um pouco de novo. Ela balançou a cabeça com os olhos marejados. Eu nunca fiz isso por mim, Caio. Foi sempre por ele. Mas hoje, fico feliz que tenha sido você. Caio olhou para Miguel adormecido, respirando tranquilo. Às vezes a gente não escolhe o que perde, mas pode escolher o que reconstrói. Elisa não respondeu, apenas ficou ali, em silêncio, mas havia algo diferente naquele silêncio agora. Não era um fim, era o tipo de intervalo que guarda espaço para o que ainda pode acontecer. 6 meses depois do reencontro, Caio estava na arquibancada do campo de futebol da escola, torcendo alto enquanto Miguel fazia um gol. Ao seu lado, Elisa aplaudia orgulhosa. Naquele momento, não era sobre o passado nem sobre tudo o que ficou para trás. Era sobre o presente e sobre o menino que tinha feito com que 2 mundos diferentes voltassem a se encontrar. Depois do jogo, Miguel correu em direção aos dois, ofegante de alegria. Pai, você viu o gol? Gritou pulando nos braços de Caio. Vi, campeão. Foi o mais bonito do jogo. Mãe, você filmou?
Filmei tudo, respondeu Elisa sorrindo. Naquela noite, Caio colocou Miguel para dormir no apartamento que havia alugado a poucos quarteirões da casa de Elisa. O menino já bocejava quando fez uma pergunta inesperada. Pai, você está feliz agora? Caio demorou um instante para responder. Há 2 anos teria medido felicidade pelo saldo bancário, pelos prêmios, pelas manchetes. Mas agora, olhando para aquele menino que o chamava de pai com tanta leveza, a resposta vinha de outro lugar. Estou, filho. Pela primeira vez na vida, estou realmente feliz. Eu também, murmurou Miguel se aconchegando. Agora eu tenho pai e mãe, igual aos outros meninos. Caio beijou a testa do filho e apagou a luz. No corredor, encontrou Elisa esperando em silêncio. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por ter feito tudo sozinha, por ter criado esse menino com tanto amor e por me permitir fazer parte da vida dele agora. Elisa sorriu de leve. Todo mundo merece uma segunda chance, Caio. Até mesmo você. Mais tarde, já sozinho em seu apartamento, Caio não ligou a televisão, não checou e-mails, não pensou em metas nem em reuniões. Apenas ficou na varanda, observando as luzes da cidade, pensando em como demorou tanto para perceber que o verdadeiro sucesso não está nas conquistas, mas nas conexões que a gente quase perdeu e consegue recuperar. No bolso, o celular vibrou. Era uma mensagem de Miguel. Pai, obrigado por ter vindo me buscar. Caio leu e sorriu. Guardou o telefone no bolso como quem guarda um tesouro e pensou na resposta que daria no dia seguinte. Obrigado por ter me esperado, filho. Às vezes, a segunda chance que a gente mais precisa não é no amor, é na forma de amar.